E agora vamos passar por um painel antes do almoço, tá? Painel aí que é de análise das inconstitucionalidades e inconvencionalidades formais da Lei 13.467/17, né? A famosa aí reforma trabalhista, certo? Ia pedir silêncio aí pra turma, gente, tá? Vou chamar aqui os companheiros que vão compor a mesa, tá? O juiz federal Marcos Orione Gonçalves Correia pode vir aqui compor a mesa. Quando vai vir, nós já vamos pro próximo. Luiz Carlos Moro, que é advogado aqui em São Paulo. Outro Moro. Esse é o Moro do nosso lado, esse é do bem. E como comentador aí, o doutor Adriano, que é advogado da CSP Conlutas de Minas Gerais. Então aí, enquanto os palestrantes vão compondo aqui a mesa. Tá. Boa tarde, companheiros. Está correndo uma lista aí, com um abaixo-assinado, para ser encaminhado para a questão da libertação do companheiro Daniel Ruiz. Então, aqueles que não assinaram ainda, nós pedimos a gentileza que assinam, para poder ser encaminhado e mostrar a nossa indignação com mais um ataque a um grande companheiro de luta pela libertação da classe trabalhadora. Bom, dando sequência, a dinâmica dessa mesa será um painel, será uma apresentação de 30 minutos para cada um dos palestrantes e mais 20 minutos para o comentarista, que é o Adriano. E aqui também é importante ressaltar que eu, observando aqui a maioria de operadores do direito, nós tivemos já a primeira mesa aí de conjuntura, muito bem apresentada pelo Zé e o Plininho. E nesse destaque que eu vi aqui, que eu achei interessante. E até agora, sendo um seminário jurídico, eu não vi a expressão data vênia. E isso é realmente, sabe, é empolgante, porque mostra aqui os companheiros advogados mais próximos da classe trabalhadora. E é isso que nós insistimos que tem que ser, para nós alcançarmos o nosso objetivo. Não basta os advogados ficar dentro das instituições burguesas se não estivermos ligados diretamente com a classe trabalhadora. Então, data vênia, estou de parabéns. E passando agora a palavra para o Marcos Orione para fazer a sua apresentação. Pode ir para frente, então. Vai para frente. Ou mais. Nós teremos segurar. O Marco, vou te avisar. Será a meditação? Sim, É que eu vou andando aqui. Bom, gente, olá. Boa tarde. Obrigado, Conlutas, pelo convite. Faço na pessoa do Atinágoras. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E assim, quando você está num evento jurídico, tem muito jeito. Você tem aquelas afetações típicas do meio jurídico. Então, assim, não tem muito jeito você fugir disso. Então, e até porque é um instante de instrumentalizar aquele que representa a classe trabalhadora, de tal sorte que a gente tem que fazer esse tipo de incursão. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, eu tenho certeza que, ao lembrar do meu nome, o Atinágoras lembrou de um nome de uma pessoa que age muito no limite, tendendo sempre a buscar radicalidade, o que faz com que, em algum instante, em algum momento,
eu vá abandonar um pouco esse espaço só do jurídico. Na verdade, lá na faculdade, eu vejo algumas alunas e alguns alunos meus aqui, eu fico muito feliz sempre com isso. Teve um tempo que eu dava aula na graduação, no ciclo obrigatório. E assim, aí depois de um certo tempo, eles criaram um tal de ciclo complementar em que você pode falar do que você quiser. Aí eu comecei a falar do que eu quisesse e parei de falar só de direito. Mas quando eu dava aula no direito, assim, eu estava na parte que era do direito, eu tinha uma técnica que era a seguinte: eu dava uma aula e depois eu dava a não aula. Sim, eu dava aula e depois eu criticava a aula que eu dava. Então assim, como eu tinha muito tempo para fazer isso, a gente tem o semestre inteiro, a gente pode montar, estruturar a cabecinha das pessoas, porque me dê 15 encontros e eu vou convencer aquela gente. Me dê 1 hora e eu vou só tentar inflamar as pessoas, deixar as pessoas malucas, né? Porque você tem que fazer opções. Hoje eu vou fazer o seguinte: como eu tenho 30 minutos, eu não tenho os 15 encontros para seduzi-los, e tenho 1 hora para poder, 30 minutos para poder fazer o serviço que me foi imposto aqui, que é meio que o serviço sujo do direito, que é meio dizer que aonde vai, onde não vão as coisas. Eu vou fazer o seguinte: o tema pede que nós falemos sobre inconstitucionalidades e inconvencionalidades. Então assim, o tema é um tema aparentemente muito técnico, porque se eu ficasse falando aqui 30 minutos só das inconstitucionalidades que tem essa lei que é chamada de reforma trabalhista, só eu acho que daria um curso inteiro para eu fazer isso tecnicamente. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir em 2 partes. Eu vou falar uma parte mais rápida, exatamente sobre onde vocês podem buscar o material que é necessário a vocês para trabalhar com inconstitucionalidades nessa lei chamada reforma trabalhista. Então eu só vou dar uns pontos, vou pontuar. E aí depois que eu pontuar isso, eu vou dar a não aula. Ou seja, eu vou pegar aquilo que eu passei e vou começar a destruir, tá bom? Então assim, construindo. Para vocês que são da área trabalhista, vão restar 2 coisas. Até a Marina estava falando sobre isso, mas era engraçado que ela roubou minha fala, minha aluna. Vão sobrar 2 coisas. Direito constitucional, que vocês vão ter que socorrer dele, e o direito penal. Eu, quando comecei com advocacia, quando eu era advogado há quase 30 anos atrás, dos têxteis de Juiz de Fora, e advogado dos têxteis, a gente ia junto lá para o meio da greve, como advogado e tudo mais. O que restava a gente há 30 anos atrás era saber direito penal para tirar os caras da cadeia. Então assim, eu acho que agora nós estamos voltando para um tempo em que o direito do trabalho vai ser pouco importante para nós. O direito do trabalho vai se desfazer, já está se desfazendo. E ele vai se desfazer materialmente. Ou seja, quando a Justiça do Trabalho não tiver mais o que julgar, aí ela vai ser incorporada a outra justiça. Quando o Ministério do Trabalho não tiver mais aquelas funções tradicionais, ele vai se desfazer. Então tem gente do Ministério Público do Trabalho que fala para mim assim: a gente vai se desfazer materialmente, a gente vai ser dissolvido. Então há uma expectativa clara de que aquele direito do trabalho com princípios, princípio protetor, a primazia da realidade, a norma mais favorável, que ele seja subsumido por um direito do trabalho da eficiência, ou seja, da produtividade, dos resultados produtivos e assim por diante. Então assim, eu acho que vocês vão precisar de muito direito constitucional mesmo, mais do que de direito do trabalho, só para fazer resistência. Só para fazer resistência. Então, por exemplo, eu acho que vocês vão ter que voltar a estudar o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, que é o da substituição processual generalizada dos sindicatos. Então vocês vão ter que entrar com ações pelos sindicatos, substituindo aquele que na ponta ali vai estar sendo
massacrado, e ele não vai poder entrar porque ele vai estar muito desprotegido individualmente e o sindicato vai ter que substituí-lo. Então é uma tese que eu, por exemplo, quando eu fiz dissertação de mestrado, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, a minha dissertação de mestrado era as ações coletivas e o direito do trabalho. Eu fiquei quase que 5 páginas só explicando que a partir dali o sindicato substituía indiscriminadamente, em todas as hipóteses, qualquer trabalhador na porta da fábrica. Então vocês vão ter que voltar a estudar isso, vocês vão ter que voltar a apostar nessa tese. Vocês vão ter que voltar a apostar em teses como a da interpretação conforme a Constituição. Ou seja, não é tudo inconstitucional, só que pode haver uma modulação de interpretação em conformidade com a Constituição, de tal sorte que você não perca os anéis, você mantenha o dedo, perca só os anéis. Então vocês vão ter que apostar nessa tese de interpretação conforme a Constituição. Vocês vão ter que voltar a buscar, na primeira instância, a manifestação incidental de inconstitucionalidade, ou seja, o juiz de primeira instância vai ter que fazer declaração de inconstitucionalidade, coisas com as quais o juiz do trabalho não está acostumado. Não está acostumado, com as quais ele não lida. Mas eu, por exemplo, na Justiça Federal, aqui eu estou como professor, eu sempre falo como professor nos lugares para eu ter essa liberdade de cátedra. Mas a experiência que eu tenho em outro campo me indica que o direito público vai passar a ser mais importante para vocês do que vocês jamais imaginaram na vida de vocês. Direito administrativo, constitucional, para entender a estrutura da administração pública que vai passar a ser muito feroz em relação ao trabalhador. Coisas básicas. Estava outro dia conversando aqui, a USP está fazendo pequenas sindicâncias, oi Neto, tudo bom? Contra os trabalhadores, os seus trabalhadores, mas ela não faz sindicância, ela começa a criar um sistema meio que ilícito, híbrido ilícito, antes de uma sindicância constituir prova contra o trabalhador que sai e fica um pouquinho mais fora. Uma coisa completamente sem sentido, e que só tem sentido de ser sem sentido se ela for analisada à luz do direito administrativo. Então sinto dizer para vocês vão perder a área de conforto, zona do conforto, em saber direito penal, porque a partir de agora os nossos diretores serão presos mais do que a gente imagina. Então vocês façam eventos não mais de direito do trabalho, de direito constitucional e de direito penal. A minha sugestão inicial é essa para vocês. Eu falo isso assim, me dá uma tristeza de espírito e d'alma, que é uma tristeza assim, enorme. Mas nós já temos exemplo, nós tivemos 3 grandes ações. Outro problema, não entrem com ações coletivas. Não entrem com ações coletivas. Entrem com ações individuais, pulverizem a interpretação conforme e a interpretação com a atuação do sindicato, para que hajam várias manifestações. Por quê? Porque se vocês facilitarem a vida dos caras, o que vai acontecer é o seguinte: se vocês uniformizarem já de cara, imediatamente a uniformização vai ser contra a classe trabalhadora. Nós temos 3 exemplos já imediatos, que são as 3 grandes ações de controle de constitucionalidade que foram analisadas no Supremo Tribunal Federal, que é da flexibilização indiscriminada. Vocês vejam que ali já estão indicados quais são os novos princípios do direito do trabalho. Não são mais os princípios daquele direito do trabalho. Perceberam? Então, assim, em nível tático, essa seria a minha indicação para vocês. Só que, aí 3 sugestões de leitura, para quem quer fazer isso. Canotilho, José Joaquim Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. A parte da Teoria da Constituição do Canotilho, um grande amigo do Canotilho, ela resolve muito para vocês entenderem a interpretação conforme. Inocêncio Mártires, segunda indicação, Inocêncio Mártires, interpretação da Constituição, que agora está pela Saraiva. Então, livro do Canotilho, esse. E o terceiro Conrad Hesse, Força Normativa da Constituição. Esses 3 textos resolvem para vocês muito imediatamente aquilo que eu não vou poder resolver na palestra. Tudo bem?
A força normativa da Constituição. Konrad Hess. Konrad Hess, que foi orientador do Carotim. Esses 3 livros. Agora, vou fazer o seguinte. A primeira foi assim. Tipo, eu tenho que dividir a minha aula muito pequena em 3 partes. Assim. Então eu vou dividir em 3 partes. Deixa eu ver quantas partes dessa minha parte. Aí, ó, já foi um terço. Tem 1/3. Então 1/3 foi para eu colocar essas coisas para vocês. Tá? Agora, o segundo terço é para fazer uma crítica não marxista. Uma crítica não marxista. Que diz assim, estamos todos fodidos. Mas assim, só que com classe. Então eu vou fazer isso com classe. Por mais que vocês pulverizem com substituição dos sindicatos, substituição processual, por mais que vocês apostem na interpretação conforme, por mais que vocês pulverizem as dicções de inconstitucionalidade para casos concretos, por mais que vocês façam tudo isso, houve uma grande armadilha, que é uma armadilha cuja composição conta nesta reforma com a estruturação do judiciário para dar uma resposta, que pode ser uma resposta que vocês estão retardando o processo, mas em algum instante vocês vão perder. Por quê? O grande lance é a arquitetura do Código de Processo Civil, que veio antes da reforma trabalhista. E ninguém falou porra nenhuma, caralho. Ninguém. Aquele código, além de ser muito ruim no manuseio do dia a dia e assim por diante, aquele código, ele diz o seguinte, que os juízes vão resolver de maneira uniforme as demandas, ou seja, você tem possibilidades de resistência até um certo ponto. Depois, eles avocam os processos e eles uniformizam tudo por incidentes específicos que estão dispostos no novo Código de Processo Civil. Então o que vai acontecer? Vocês têm uma fagulha de resistência que não pode ser deixada de lado e desprezada, que parte daqueles pressupostos iniciais. Agora saibam de uma coisa, tudo isso foi feito para que depois, e a própria reforma trabalhista, eu vou chamar por esse nome, tem gente que quer falar, não é reforma, deforma, eu chamei de Valdemar, o nome que não pode falar, sabe aquele negócio do Harry Potter, o que vocês quiserem, do que vocês quiserem, mas essa reforma, deforma, Valdemar, seja lá o que for, ela completou isso, porque ela tem um artigo nela, que é de processo civil, e que é extremamente importante, porque esse artigo convoca essa uniformização. Então o que vai acontecer? No processo, na partezinha de processo civil, tem um pedacinho ali que fala assim: os juízes ficarão adstritos a esses precedentes de forma vinculativa. A expressão não é essa, mas de forma vinculativa e assim por diante. Olha, se você tem aqui, você vai resolvendo um pouquinho aqui. Tô consegui, o seu sindicato conseguiu não deixar a gestante trabalhar em condições insalubres. Porra, eu consegui aqui que um acordo individual, excessivo de jornada individual, não fosse para frente porque tem inconstitucionalidade. Consegui isso tudo. Só que aí vem um artigo, vem coisas como repercussão geral, né? Vem coisas como aquele incidente de uniformização e ferrou. Então, e vai ter muito incidente de uniformização. Vai ter muita uniformização de jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal. Só que isso consegue postergar-se um pouco no tempo. Então olha o quadro que vocês têm. Vocês viram essa interpretação sobre a flexibilização, aquela sobre o acesso à justiça do trabalho, que o que não está virando, ou a contribuição sindical. Porra, não, Estado burguês, não pense ele assim, judiciário, executivo, legislativo. Estado é uma coisa só, ele compartimenta, e de vez em quando os caras ficam batendo boca, livre docência, expressão de docência. Tem que registrar isso, que vocês não sabem a vida que a gente tem. Docência, liberdade, expressão plena. Na docência, né?
Então, sou professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Pois bem, não, coisas andam muito doidas. Então, registrado. Partido sem escola. Escola sem partido. Não é o contrário. Então você teve a resistência aqui. Essa resistência, e essas jurisprudências estão indicando, elas são resistências momentâneas. São necessárias, mas são momentâneas. E vocês têm que entender isso. Então, sim, essa é a primeira parte que vocês podem usar. Agora, um pedacinho sobre uma crítica, que é uma crítica de processo. Agora é que eu vou rasgar o verbo. Vou rasgar o verbo. É agora que começa a palestra. O resto não está importando. Agora importa. Que é o seguinte. Olha, agora é a crítica marxista. Então, primeira, segunda. Então, assim, primeiro vocês vão ficar lá fazendo aquelas coisas e tudo mais, tirando os caras da cadeia, os outros mandam para a cadeia de novo, e vocês abrem as corpos para cá, vai as corpos para lá, Constituição, aí aquilo lá se organiza internamente, Judiciário, Executivo, Legislativo, se organizando em torno de uma legislação que compõe o Estado como um todo. Eles querem nos fazer ver que o Estado é cheio de pedacinhos que brigam entre si, que estão... Nada. No final tá tudo ali na paz. Tudo em casa. Só que aí a ministra sai e briga, fala assim, não suporto isto. Aí, não suporto. Aí o outro fala, tá roubando o meu poder. Roubando poder, tudo meu poder. Ninguém tá roubando poder de ninguém. Poder burguês é poder burguês compartimentado. Agora, vamos lá. Só que cada um que está aqui é também expressão, e aí vai a última parte da crítica, eu consigo encerrar depois para não ficar exausto, porque eu me canso de mim mesmo, eu começo a falar e eu fico cansado. Então não vou cansar os outros quando eu já estou começando a me exaurir. A terceira parte. Cada um que está aqui, como é que é o nome do senhor? Leonardo. Senhor, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, o senhor, sinto dizer, mas o senhor carrega uma parcela do poder burguês jurídico, poder jurídico burguês. A senhora também é uma parcela. Então eu acabei de falar dos poderes separados, que não são separados, porque são expressão única do poder jurídico burguês, e cada um que está aqui é um pedaço do poder jurídico burguês. Cada um. O senhor, com sua experiência, sua luta, problema, ainda assim, carrega essa parcela. Aí é que vem a diferença de tudo isso. Uma coisa é você fazer isso tudo, não sabendo isso, não tendo consciência disso, não se realizando a partir disso. Outra coisa é você ter todas as palestras que você vai ter aqui com os juristas mais humanistas da humanidade e acreditar piamente neles. Porque eles acreditam neles. Todos que viremos aqui acreditamos em nós como salvadores da pátria, juízes maravilhosos, advogados fantásticos, quando na verdade essas pessoas são as que menos salvam, elas mais enfiam vocês na vala da merda. Então assim, agora, a partir de agora, vocês têm um compromisso comigo, de ler o resto do Congresso a partir da lente que eu vou dar agora. Olha, se cada um de nós é expressão daquele poder que nós mesmos aqui entendemos nefasto, nós só podemos realizar tudo que veio antes, pensar tudo que veio antes, tendo uma certeza muito clara do que é, daquilo que nós estamos fazendo e de como taticamente aquilo se posiciona ou de como taticamente aquilo se coloca. Ou seja, o advogado que entra no sindicato precisa entender o que a categoria quer, resolver o que a categoria quer e participar ativamente da vida daquela categoria. Ele não tem que ter a divisão entre advogado e categoria. Rompeu toda a possibilidade de que as coisas sejam separadas e divididas. Rompeu-se. Por quê? Porque pensem bem. Guardem comigo. Se todo dia nós somos conclamados a repetir alguma coisa que nos é dada, nós repetimos algo que reproduz a lógica do capital.
Então, cada um de nós, como expressão desse poder jurídico, né, nós reproduzimos a lógica do capital. Olha, eu costumo brincar. Onde eu deixei minha... Ah, tá aqui. Isso é uma brincadeira constante. Eu pego esse cartão de crédito. Aí eu piso o cartão de crédito. Não adiantou porra nenhuma. O capitalismo continua existindo. Ou seja, eu poderia queimar todas as notas que eu tenho aqui dentro. Não tem nenhuma, mas se eu tivesse uma nota, eu podia rasgar num delírio cósmico, afetado e caralho. O capitalismo continuaria usando dinheiro. O que significa? No direito, isso é pior. Por quê? Porque no direito nós somos conclamados todo dia a repetir a lógica desse poder jurídico. Numa petição inicial, numa contestação. Olha, a praxis é a dimensão da teoria e a prática. Só que preste atenção no seguinte: o capital, enquanto vitorioso, momentâneo, ele repete a prática dele todo dia. Então nós somos conclamados a essa repetição. Então nós não damos respostas que não sejam respostas que estejam no limite desta repetição. Então pra gente é muito mais difícil, porque você perde tempo demais realizando a prática de realizar o capital diuturnamente. Numa petição inicial, numa contestação. Aí a pergunta que fica: como é que nós, todos aqui, podemos pensar uma praxis, uma prática renovadora que corrompa com a reprodução da lógica de capital? Eu vou dizer uma coisa muito simples. Como advogados, como juízes, nós não podemos. O que eu faço agora? Eu me mato. Vou me matar. Cadê a estricnina, professor? Cadê a estricnina? Cadê a estricnina? Não. Não. Quando eu entendo os meus limites nesse processo, entendo as potencialidades da classe trabalhadora e os limites desse poder jurídico, aí que eu estou começando a ficar interessante para a classe trabalhadora. Por quê? Porque eu vou estar tão harmonizado com a luta que as soluções que eu terei, elas saberão que são impotentes, elas saberão que elas são poucas, mas elas estarão dadas no limite da sua conformidade, para tirar aquele trabalhador daquela situação imediata de penúria. Não estou nem sendo humanista, não. Eu estou falando assim: nos resta, infelizmente, isto. E ao mesmo tempo, só sabendo dos limites que nós temos. Portanto, aí aqui eu sugiro 3 textos. Legalização da classe operária, Edelman. Teoria Geral do Direito e o Marxismo e os Ensaios Escolhidos. E o Direito Captado pela Fotografia, do Edelman. Os 2 primeiros eu já tive a sorte de coordenar uma tradução. Estou trabalhando numa terceira, que é uma legalização. Gravou não! Estou trabalhando a terceira, que é para nós termos todo esse material à disposição de quem luta. Então, direito captado pela fotografia, a legalização da classe operária e teoria geral do direito e o marxismo, do Pachucanes. Direito captado pela fotografia e legalização da classe operária são do Bernard Edelman. E o direito captado pela fotografia também do Edelman. E a teoria geral do direito e marxismo é do Pachucanes. Pois bem, agora eu prometo que eu vou encerrar. Vocês, essa é a minha sugestão. Com essa percepção de que vocês não conseguem pelo direito... 5 minutos. Ótimo. Pelo direito atrasar a marcha histórica. Vocês sabem que esses caras querem que a gente acredite que acabou a história. Não existe mais luta de classe. Que ela se pacificou.
essa sensação de fim da história, o direito ajuda demais essa sensação de fim da história. O direito ajuda muito a história a parecer que ela não tem mais nada a fazer, que ela se completou. Então, nós, ao sabermos que o direito tenta retardar a história, mas a história é um processo maior do que o direito, ao sabermos disso, nós temos que estar sempre atentos ao fato de que nós temos essas limitações. Só isso. Só isso. Agora, vocês querem fazer formação? Olha, vocês têm 2 tipos de formação, assim, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu peço desculpa, mas é uma sugestão de quem... Tem 2 formações que passarão a ser necessárias. Uma técnica, que é de direito constitucional e de direito penal, e não adianta uma palestra, vocês precisam de cursos continuados dessas coisas, sabendo que elas não darão muitos efeitos, muitos resultados. E uma outra, que é uma formação constante dessa político-jurídico. Para vocês entenderem o papel de vocês como advogados, nesse processo, que é o seguinte: vocês não podem nada, quem pode é a classe trabalhadora. Vocês podem uma única coisa, com o mecanismo, conhecimento do mecanismo jurídico, ajudar a classe trabalhadora a não ser fodida, não ser ferrada. Sabe, tirando os seus líderes das situações que serão comprometidos ou se colocarão a fazer uma interpretação. É só isso. Vocês não fazem parte da solução. Vocês são parte do problema. Agora, é muito triste, só para encerrar, você chegar lá e a classe trabalhadora quer ir para a rua, aí o cara fala metroviário só com 100% no horário de pico. Aí eu virei para uma procuradora num evento de procuradores e falei assim: vocês ficam aí falando contra a reforma trabalhista, vocês contra a reforma da Previdência Social, mas vocês não deixam a classe trabalhadora fazer o seu trabalho, porque vocês dão pareceres contra a classe trabalhadora, dizendo que tem que funcionar com limitação no horário de pico. São vocês, seus procuradores! Aí eles ficaram assim, né? Aí uma procuradora saiu assim, no final falou assim: ah, doutor, eu realmente dei esse parecer. Ela falou assim: eu dei esse parecer, mas assim, é porque eu entendia que havia formas melhores da classe trabalhadora fazer a greve. Por exemplo, ela poderia... as catracas, não sei o que lá. Aí eu virei para ela e falei assim: bom, primeiro, isso, ela no particular, já me agarrou do lado assim, falei assim: primeiro, a senhora agiu de forma inconstitucional. A Constituição indica: quem decide a oportunidade da greve e o momento é a classe trabalhadora. A senhora estava decidindo por eles quando a senhora fez esse raciocínio. E segundo, a senhora não sabe que quando alguém fecha uma catraca, existe uma individualização no ato de fechar a catraca que traz toda a punição da greve para a pessoa que está ali realizando o ato individual, e a senhora por essa via transversa está inviabilizando. Aí então, só para encerrar, olha para onde ela foi: para o cortejo de princípios, que é greve e liberdade de locomoção, não sei o que lá. Os princípios, gente, são a maior merda, porque são todos burgueses. Eles são todos burgueses. Liberdade, agora é liberdade de ir e vir. Vai perguntar para o trabalhador se ele queria ir e vir para onde ele vai ir. Não? O cara fala assim: não quero essa porra. Não quero. Mas por que alguém que é autoridade escolhe pela classe trabalhadora qual é a liberdade dele de ir e vir? Porque é uma merda de uma gente do direito, essa gente soberba, essa gente metida, essa gente insuportável. Vocês são insuportáveis. Nós somos insuportáveis. Então, se ponham no seu devido lugar, seus juizinhos, advogadinhos, promotorzinhos, e deixem a classe trabalhadora brilhar. É só isso que eu peço. Como que eu faço para você ajudar na greve? Passei muito. Certo?
Bem, companheiros, aproveitando o tempo, o show continua. Para dar continuidade ao show, então vamos chamar aí o nosso companheiro Luiz Carlos Moro, que é advogado trabalhista, advogado da classe trabalhadora, por 30 minutos. Vou avisando. Muito obrigado. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer principalmente a oportunidade de rever e conviver com um grande amigo. Nós nos conhecemos há mais de 20 dias. Estudamos juntos no outro milênio, no tempo que eu era o Moro, antes que uma impostura assumisse o lugar do original, legítimo, anterior, que sou eu. E eu quero ter um papo reto com colegas também. Eu confesso que eu vi o tema e esquadrinhei no cérebro algo que talvez pudesse ser interpretado como aquilo que hoje o ensino virou: transmissão de um saber técnico, transmissão fria, gélida, de uma mercadoria que se converteu no saber. E aí, animado pelos pulinhos do Marcos Orione, eu resolvi pular também. tentar dar salto triplo. Coisa que a barriga não recomenda, mas o momento exige de nós. E eu ia tratar, e vou, para que eu não desfoque totalmente do tema, eu vou tratar do fenômeno lei. Mas não queria deixar de dizer que o pressuposto de toda a minha fala está centrado naquela fração que cada um de nós significa do chamado poder burguês. Daquilo que a Constituição mentirosamente diz que todo poder emana do povo e que em seu nome é exercido. A gente vive uma conjuntura tão triste que eu sou hoje advogado de 76 juízes pelo direito de falar. Então, a cada vez que o Marcos Orione dizia: olha, quem está aqui é o professor, invoca a liberdade de cátedra, eu falo: ai, que beleza, é menos um para eu ter que defender. 76 juízes. Alguns com 7, 8, 9 procedimentos pelo simples exercício do direito de expressão. Não tenho dúvida que a gente vive uma escalada de um retrocesso, e não tenho dúvida de que o ensino jurídico está... Eu até quis abrir aqui, mas eu estou sem sinal. Eu quis abrir um artigo de Antônio Garcia Pereira, que é um líder comunista português, querido amigo, chamado Bolsonaros Jurídicos, um artigo escrito na semana passada sobre o ensino do direito em Portugal, fundado essencialmente em lições do ensinamento do direito da década de 1930, provenientes da Alemanha. Não preciso dizer em que contexto ideológico, né? Então, nesse momento em que nós somos convocados a ter medo, é que a gente precisa entender uma mensagem que nos foi transmitida por um burguês exemplar.
um exemplo da advocacia burguesa, chamado Sobral Pinto, que dizia uma coisa que é uma verdade que transcende a classe burguesa. A advocacia não é profissão para covardes. A advocacia demanda coragem. Porque se for para fazer advocacia e repetir o que está no texto da lei e tentar exclusivamente reproduzir aquilo que a advocacia é dispensável até como partícipe do círculo das relações sociais, isso não é ser advogado. Mais se assemelha à figura de um despachante, de um preenchedor de formulários. Eu só concebo a advocacia com alguns pressupostos. Primeiro, liberdade de concepção da estratégia a ser adotada, que obviamente precisa ser negociada com o representado. Mas não é possível a advocacia instrumento puro e simples. Por isso eu não creio no elemento subordinação vinculado à nossa atividade. A advocacia subordinada não me parece advocacia. E infelizmente é o que mais de nós pedem. Uma advocacia submissa, subordinada, subalterna. Advocacia sub ou subadvocacia. O fenômeno lei está descrito num livro que me soou como o funk da Jojo Todinho. Eu li e a primeira frase já foi: que tiro foi esse? Esse livro se chama Pensez les lois. Infelizmente, o Orione ainda não traduziu, mas ele vai traduzir para a gente. Pensez les lois, de um cabra chamado Denis Barranger. É um livro da editora Gallimard, em francês, de 2018, e que dá a sensação de Jojo Todinho, porque nós temos o péssimo hábito de nos contextualizarmos exclusivamente no âmbito nacional. E esquecer que a conjuntura da gente, ela é retrato de estruturas que transcendem as nossas fronteiras. E que o mundo está vivenciando um período de profundo retrocesso. Quando o Marcos diz que os princípios correspondem a um problema, a impressão que eu tive foi que ele tinha lido Denis Barranger. Porque que diz esse sujeito? Ele diz o seguinte: vamos pensar o fenômeno lei. O que é a lei? A lei antigamente ela era uma coisa carregada de um elemento simbólico. A lei era a ordem, em vários sentidos da palavra ordem. A determinação, a ordenação da sociedade. A lei era a imposição das categorias representadas, das classes representadas, ao conjunto de representados e não representados. Mas a lei tinha algo mais do que isso, ela tinha um poder simbólico. Quando Napoleão Bonaparte instaura no mundo a era das grandes codificações, falando do Código Civil Napoleão 1804, a lei vinha carregada com uma carga simbólica, e como se ela fosse um elemento redentor dos males da sociedade, e muita gente acreditava que a lei embalasse as soluções para os problemas sociais. A solução está na legalidade, a solução está na lei. E o que o Barranger fala?
Vamos pensar o fenômeno lei. A lei hoje, no século XXI, já não tem a mesma força simbólica que tinha nos séculos XIX e XX. A lei hoje, ela é sujeita a inúmeros crivos, filtros, peneiras. A lei perdeu o caráter de pedra, monolítico que tinha. E quando a gente recebe uma lei nova, cada um de nós, cada fraçãozinha do poder, tem a possibilidade de estabelecer filtros sobre essa lei. Como que se estabelecem filtros? Por que que você ouve dizer, esta lei eu não aplico, esta lei não obedeço? Porque existem no Brasil hoje vigentes cerca de 800 mil títulos legais. Estou falando de lei federal apenas, não fiz as contas de leis de normas estaduais. E aquilo que antigamente se preordenava ser concebido como um todo lógico, ideologicamente supostamente puro, mas ideologicamente concebido através de um único poder e entregue como a Bíblia codificada. Tome aqui o seu Código Civil, ele regerá todas as relações civis. O tempo acabou esvanecendo. Por quê? Em primeiro lugar, pela dificuldade de você estabelecer em sociedades de massa complexas a imposição de um único ideário. Então, as leis começam a se fragmentar. A era dos códigos é substituída pela era do botox e da cirurgia plástica nas leis. Pequenas incisões, e o poder legislativo começa não mais a pensar por gerações, não mais a pensar em estabelecer uma ideologia única por décadas, ou com pelo menos a pretensão de se perenizar, de se transformar em eterno, como tinha Napoleão e todos os seus sucedâneos. Então, os legislativos começam a expressar pequenos focos de interesses. E esses pequenos focos de interesses começam a fazer as suas incisões na lei. E essas incisões são feitas num cipoal, que é um sistema jurídico que faz com que aqueles que eram tidos por especialistas percam a sua especialidade, porque você tem que, antes de conhecer a tua especialidade, saber ordenar aquilo que é a sua especialidade com um sistema que não à toa se chama ordenamento jurídico. E a lei passa a perder prestígio porque ela tem então um novo espaço de disputa para fora da lei. A lei passa a ser submetida a uma disputa discursiva, a uma disputa de legitimidade e a uma disputa de vigência, uma disputa de aplicabilidade segundo regras de compatibilidade com o sistema jurídico. E daí começam a ser desenvolvidas teorias. Controle de constitucionalidade das normas. E isso vira fonte de riqueza para muita gente. As pessoas passam a discutir, lecionar cursos universitários sobre controle de constitucionalidade no âmbito nacional. Mas há mais. Há uma ordem jurídica pública internacional que exige de nós também não apenas aquele crivo de compatibilidade da lei com a lei maior, a Constituição, dentro de um sistema positivista kelseniano de hierarquia de normas. Não, nós temos também,
depois de longas discussões sobre a hierarquia das normas internacionais, controle de convencionalidade, que evolui, e ultimamente evolui para dizer que o controle de convencionalidade dispensa provocação do advogado e que deve ser exercido de ofício pelos juízes. E aí vejam como o poder de todos vai se diluindo. O poder do legislador, porque aquilo que ele pensa que fez, que foi instituir princípio por lei, vai ser filtrado pelos intérpretes que dizem há um controle de constitucionalidade, um controle de convencionalidade, e a lei só será aplicada depois de submetida à minha peneira. Mas aí tem mais. Aí tem um outro controle que converte a lei naquilo que é a deslei. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, perto da terra da doutora Ellen, me diziam, lei é norma geral e abstrata. E eu estou sendo obrigado a acreditar que lei é norma particular e concreta. Perdeu o caráter de generalidade e de abstração a partir do momento em que é o meu olho que faz a lei e não o panorama da lei. A partir do momento que eu digo, esta lei tem esta fração não convencional com a Convenção 144 da OIT, porque não foi submetida ao crivo das consultas tripartites com as quais o Brasil se comprometeu, e portanto eu não aplico a Lei 13.467, a reforma da CLT, lá, botox, sei lá, congelamento, sei lá, retrocesso, marcha ré da CLT, por esse aspecto de inconvencionalidade formal. Mas eu posso ir além, porque para demais da Constituição e das normas internacionais, nós temos hoje toda uma teoria, não por acaso proveniente da Alemanha, tida como democrática, que é a teoria da principiologia jurídica. E a teoria que, com a sua evolução, fez com que nós todos acreditássemos que os princípios são normas. E, portanto, além do controle de constitucionalidade, de convencionalidade, toda lei se submete a um controle principiológico. E a gente se esquece que os princípios, eles não caem do céu, nem vêm por download de algum arquivo para a gente. Nós é que fazemos o upload dos princípios. O princípio é uma narrativa discursiva, eletiva. A gente escolhe os princípios. E isso tem gerado um tal desespero no legislador que eles, sem que o princípio tivesse germe, sem que o princípio tivesse semente, sem que o princípio tivesse raiz, querem implantar princípios por lei. O que é uma teratologia do ponto de vista jurídico, uma barbaridade do ponto de vista jurídico. Mas isso bem revela que o espaço de luta chamado lei não se contém no texto da lei. Ele transcende o texto da lei, passa a ser um espaço de luta narrativa e interpretativa daquilo que a lei enuncia em confronto com todo o sistema jurídico nacional, internacional e principiológico. E ao fazer isso, cada leitor tem o seu influxo, a sua concepção, a sua formação, e projeta na aplicação concreta da lei algo
que desnatura a lei, porque ela deixa de ser geral e abstrata e passa a ser particular e concreta. A minha impressão é que, diante desse quadro, o que fazemos nós? Tiranossauros adiados. Nós temos que, em primeiro lugar, mostrar essa idiosincrasia do sistema jurídico, que se reflete, francamente, no diálogo do dia a dia. O que é a escola sem partido? O que são as proposições regressivas que a gente tem visto no campo dos direitos sociais? No direito previdenciário, então, nem se fala, né, na financiarização do direito previdenciário, na privatização, na banquerização do direito previdenciário. O que é isso? Isso é apenas o reflexo tranquilo desse fenômeno que decorre do desprestígio do fenômeno normativo. Agora, por enquanto, quem tem se valido desse desprestígio com muito mais competência é a direita, com suas propostas de inserir princípio dentro da lei, como se o princípio nascesse da lei e não a lei nascesse do princípio. Transforma o princípio em fim, e não em princípio. E nós temos que atuar na fina linha de equilíbrio da nossa atividade como provocadores. Nós temos que provocar o sistema e entender que os riscos do sistema estão traduzidos hoje na possibilidade de atribuir generalidade e concretude às normas. Qual é a instituição hoje responsável por atribuir concretude e generalidade às normas? É o Poder Legislativo? Não. É o Poder Judiciário. Centro, hoje, daquilo, de toda a confiança que o sistema deposita nas instituições. Isso explica um pouco o Supremo Tribunal Federal, o suposto guardião da Constituição, e que eu chamo guardião da Constituição em período sabático, já há algum tempo, né? Porque houve um traslado de fato do Poder Legislativo em virtude desse fenômeno de dissolução mesmo da força simbólica e real da lei para trasladar para o intérprete. E aí o sistema tem que ter um intérprete último. E o intérprete último sai de um campo razoavelmente representativo e vai para um campo que não tem representatividade nenhuma. Nós estamos saindo de uma democracia podre, apodrecida, para uma antidemocracia, para um governo dos 11 tiranos, que é pior do que o da Grécia dos 30 tiranos. E a tirania está sendo legitimada por um sistema jurídico que outorga para um intérprete último a subtração do caráter particular e concreto da gestão das leis, da interpretação, que mais do que interpretação é gestão da lei, como que ela vai ser aplicada, em quem vão bater a borracha. Lei é borracha. Distribuir a lei é dizer aonde que a borracha come. E hoje nós estamos concentrando isso, ao invés de fazer com que o sistema representativo fosse cada vez mais próximo
dos representados, nós estamos concentrando em 11 ungidos pelos poderes. Ungidos que se revelam como esses, que aí estão. Tanto os já ungidos como os aspirantes à unção, os aspirantes explícitos à unção. São advogados, defensores do status quo, defensores dos poderes que oprimem por séculos e séculos e séculos as mesmas camadas sociais. Do ponto de vista instrumental, a mim me parece essencial que a gente alargue o campo dos nossos pedidos no controle difuso de constitucionalidade e de convencionalidade. Nós temos que depositar a nossa réstia, o nosso resquício de esperança nessa instituição apodrecida chamada Poder Judiciário, nos juízes jovens de primeiro grau. Infelizmente, e cada vez mais, hoje, aspirados, não é nem cooptados, aspirados só de uma classe social. Porque para completar o círculo, você tem que ter o controle absoluto do método de inserção das pessoas na magistratura. Isso implica centralizar o concurso público, colocar na mão de comissões escolhidas a dedo para estabelecer o conteúdo ideológico do concurso público, porque a única coisa hoje de que o judiciário tem medo é que o controle concentrado e que vai dar generalidade à lei, que hoje perdeu o caráter de generalidade e abstração, esse controle concentrado não seja ameaçado pelo controle difuso. Nós temos que lembrar diariamente a esses meninos que são juízes, esses jovens que são juízes, que a imposição daquilo que a gente pede tem que passar por aquilo que é o início do meu diálogo com vocês e que vai ser o fim, pela nossa coragem. Coragem de requerer o controle difuso de constitucionalidade, de convencionalidade da lei, desde a sua origem, coragem de questionar a ilegitimidade do Congresso Nacional, da 55ª legislatura que produziu o impeachment, que produziu a reforma trabalhista, que produziu a emenda 95, a contenção do orçamento, e tudo isso que foi feito na última legislatura, com amparo inclusive em julgamentos do Supremo. Ação declaratória de inconstitucionalidade 4650. Luiz Fux denuncia a tomada do poder político pelo poder econômico. A palavra não é minha, é do comunista Luiz Fux, perigoso comunista. Disse que o legislativo foi alvo de captura do poder político pelo poder econômico. Está no item 9 da emenda da ADI 4650. Então quero me valer do luxuoso auxílio do ministro Fux para dizer que nós precisamos trasladar isso que o Supremo disse em relação à legislatura, começar a questionar. Primeiro, a licitude do processo. Nós estamos muito habituados a defender o devido processo legal no âmbito do processinho individual ali. E o devido processo legislativo, legisferante legal, nós não defendemos de modo difuso. Eu tenho ajuizado ações e a ação começa preliminarmente. A Lei 13.467 deve ser declarada inexistente por falta de devido processo legislativo. Não passou por comissões, não passou por comissão de orçamento. E sabe o que acontece? Normalmente o juiz não fala nada. Tem que tomar embargos declaratórios, porque tem medo de decidir
E falta a quem tem a pequena fração de poder, a nossa pequenina fração de poder, algo que não nos pode faltar. Quer sejamos juízes, quer sejamos membros do Ministério Público, quer sejamos advogados. Nós precisamos ter coragem para pedir, coragem para exigir, e não podemos ter medo e trabalhar sob o regime do medo, porque a expressão de violência se volta contra nós. Nós não precisamos trabalhar com violência, nós podemos trabalhar muito bem contra o discurso de violência e dizer que direito é uma porcaria de fato, mas ele pode ser um instrumento de desafio do próprio sistema. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigada aí aos palestrantes, né? Foi interessante e provocante a palestra. Antes de passar aqui pro Adriano, que vai fazer os comentários, 2 recados. Primeiro, que nós temos uma taxa, né, para os participantes do evento aqui, do seminário, e alguns participantes ainda não acertaram sua taxa. Então seria bom, na volta do almoço, vai estar ainda ali o credenciamento, podem fazê-lo, tá? É importante porque a taxa cobre também os custos do próprio evento, bem como a CSP Contas também cobre uma parte disso, tudo bem? Os números aqui do seminário, é importante a gente ver, um seminário muito representativo mesmo. De entidades sindicais cadastradas, a gente tem 34. Inscritos, formalmente, os outros vão se inscrever na volta do almoço, né? Nós temos já 72, tá? Muito bom. O que chega aí a mais ou menos 97 participantes de 16 estados aí do país. Então, muito representativo. O seminário é muito vitorioso. Bem, companheiros, vamos ratificar o pedido para assinatura do abaixo-assinado que está ocorrendo aí, quem ainda não assinou, sobre a libertação, a exigência nossa da libertação do Daniel Oscar Ruiz pela Justiça Argentina. Todos sabem da história deles, né? Então nós estamos caminhando esse abaixo-assinado. Então quem ainda não assinou, por favor, assinar. Aqui na mesa tem algumas listas, mas tem uma correndo por aí também, tá bem? Muito obrigado. Agora, o nosso companheiro Adriano, advogado trabalhista lá de Minas Gerais. Advogado dos movimentos sociais, né? Verdade. Bom dia, boa tarde a todos. Eu tenho uma tarefa um tanto quanto inglória, professores. Vai comentar 2 intervenções assim perfeitas, cada uma seu estilo. Aliás, a do professor Orione, fazem 26 anos que eu me dedico, considerando a faculdade, ao mundo jurídico, e trouxe de volta os ares do início da carreira, né? E é um alento, acho que isso a todos. Essa tarefa de comentar, eu acho que vamos trazer aqui o que é de melhor, o que eu extraí das lições que nos foram dadas, é que a nossa central, que os sindicatos, que os movimentos a nós ligados, têm percorrido o caminho correto, uma vez que nós buscamos colocar os jurídicos não como estratégia de nossas entidades. Nós não colocamos os departamentos jurídicos, e é o erro do sindicato que faz isso, como que fosse o substituto da luta dos trabalhadores. Essa situação é muito importante, porque, ao meu ver, nós temos que entender os departamentos jurídicos como uma tática do movimento sindical, uma tática para fortalecer a luta do movimento sindical. Eu acho que essa é a principal reafirmação que tem que estar saindo hoje dessa palestra,
é o papel que tem a serviço de que está o jurídico, tá? Até botei aqui o copo de plástico, botaram a taça bonita para mim aqui, falei, vou ficar de plástico, exatamente para não mostrar essa diferenciação, que há um entronamento. Eu sou do Triângulo Mineiro, há uma cidade pequena próxima a nós lá, Campo Florido, que um companheiro que esteve conosco com a coluta por certo tempo, Barroso, dizia, não, Adriano, você tem que ir, você tem que avogar esse papel de advogado, as pessoas veem você como superior. Eu falei, não é nada disso. O advogado trabalhista, o advogado do movimento sindical, ele mais do que nunca é um lutador como qualquer outro ativista. E muitas vezes, eu não sei quem aqui é dirigente, quem é sindicato, infelizmente, há dirigente sindical que não valoriza esse papel também da parte do advogado, né? Hoje, departamentos jurídicos de todas as entidades, inclusive das nossas entidades, da nossa central, com essa situação do estrangulamento financeiro decorrente da reforma trabalhista, tem sofrido também, inclusive, para continuar e bem exercer suas atividades. E hoje, mais do que nunca, seja via ações individuais, é necessário ponderar sim a lição, se devemos ter mais restrição às ações coletivas, mas o papel do departamento jurídico da entidade sindical, nesse momento, ele se torna bastante, ele nunca vai ser estratégico, mas cumpre um papel de suma importância, principalmente quando se diz respeito. Quando a gente pega, por exemplo, o grosso dos colegas que não estão, melhor dizendo, o grosso dos colegas, quero dizer, os colegas que não são vinculados ao movimento sindical, que não estão enxergando o grosso da advocacia trabalhista, não estão enxergando exatamente a verdadeira dimensão dessa reforma. Nós temos visto, somente na nossa região, a maioria dos colegas trabalhando suas iniciais como antes. E isso é um verdadeiro problema. Então, a questão de instrumentalizar essa discussão que o nosso colega, o Moro, o original, o Moro do Bem, o Moro dos Trabalhadores, coloca, eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje, não sei, eu dizia há pouco no café da manhã com o Fazito, não existe hoje a questão de elaborar, como tem um amigo meu, não está aqui, o Wender, vamos montar uma inicial. Não tem essa situação de montar inicial. Nós temos que elaborar inicial por inicial, caso a caso, discutir a concretude da questão das inconstitucionalidades e da inconvencionalidade. Temos que abrir ponto específico. Esse que o professor coloca, o Moro coloca em relação, eu não tenho colocado minhas iniciais, mas vai ser mais uma. As iniciais hoje, a questão preliminar, ela toma mais do que 60% a 70% da nossa elaboração, para a gente chegar até onde deve chegar na discutir o mérito dos direitos. Então, assim, nesse sentido, colocando aqui, verificando as lições que nos foram dadas, eu acho que o importante é reafirmar o papel de suma importância dos advogados da classe trabalhadora, dos advogados, dos sindicatos. Entretanto, sabendo que esse papel ele não é um papel de estratégia, o sindicato não pode apostar toda a sua atuação com base, apostar, olha, o jurídico vai resolver. Não, o jurídico não vai resolver. O jurídico ele tem que estar integrado como parte da luta permanente de mobilização da classe trabalhadora, certo? E nesse momento que está colocado, como nunca teve colocado tão claramente, o ataque direto ao acesso do trabalhador ao judiciário, os jurídicos, a partir do movimento sindical, ele tem o papel de fazer o debate, inclusive levar esse debate para as cidades, para as regiões, esse debate da necessidade de ampliar dentro de todas as comarcas a discussão da convencionalidade e da inconstitucionalidade da lei, seja trazendo inclusive juízes, porque o mais comum é o juiz se negar a fazer, mesmo com embargos declaratórios. Não adianta. Saiu ontem, nós trabalhamos em conjunto com a doutora Ellen e o doutor Fazito, em Belo Horizonte, saiu publicado antes de ontem um acórdão nosso, que nós agitamos o controle de convencionalidade em recurso, porque não tinha sido, era matéria antiga, não tinha, é processo antigo,
E nós não trouxemos. O tribunal, beleza, realmente é inconvencional, etc, etc, mas deixa eu declarar no caso concreto, uma vez que não foi condenado em custas processuais, não foi condenado em honorários de perito, não foi condenado nisso, e os honorários advocatícios nós estamos caçando. Então, é inconvencional, mas não tem coragem de aplicar. Então, é realmente necessário esse papel de se construir uma jurisprudência dentro de todas as contradições que há no Poder Judiciário, como parte do Estado burguês, com todas as contradições que há, apostando na luta dos trabalhadores. Esse que é o verdadeiro caminho, como o professor colocou nos 3 pontos da aula. Só não vai ser totalmente inglória a nossa batalha se nós apostarmos na capacidade de luta e de indignação da classe trabalhadora. E vindo aqui... O tempo está bom? Tem 10 minutos. Tá ótimo, ainda vou falar bastante. Eu estou acostumado só com intervençõezinhas no máximo 10 minutos. Então, voltando um pouco nas palestras da parte da manhã, fica claro, tem uma leitura, eu acho que nós temos isso em comum, que não houve uma derrota da classe trabalhadora, uma derrota estratégica da classe trabalhadora. Há todo um fenômeno que pode ser explicado, cada um explica de uma forma, mas há uma questão bem clara que a população não votou em Bolsonaro para acabar com o direito trabalhista nem previdenciário. E esses ataques vão vir. Esses ataques vão vir. E aí, dentro da capacidade de mobilizar, dialogar, não sair acusando ninguém de fascista, de não sair acusando as pessoas de traidoras, eu avisei, bem feito, não, nada disso. Nós sabemos fazer o diálogo com a classe trabalhadora, a partir, sabendo o movimento sindical fazer isso, e ao mesmo tempo utilizar os seus jurídicos, a gente consegue sim, pode conseguir galgar vitórias, porque afinal de contas, o nosso Poder Judiciário, ele também, como parte do Estado, como parte da mesma estrutura, ele também sente as divisões da sociedade, ele sente as pressões das ruas, ele sente a pressão da classe trabalhadora quando ela está em movimento. Eu não vou me estender muito além disso, eu só quero fazer aqui uma pequena observação, eu acho que é Drummond, em nosso tempo, né, que Drummond disse que, em relação, por exemplo, à questão da lei, o professor dizia, doutor Moro, né, que às vezes não bastam, né, os lírios não nascem da lei. Antes ele diz que os homens pedem carne, fogo, sapatos, e que o meu nome é tumulto, ou seja, o nosso nome é luta de classe, o nosso nome é CSP com lutas, o nosso nome é advogados da classe trabalhadora. É isso, gente.